Brasil, o Flamengo bateu o Grêmio em Porto Alegre, 2-0. Já a repercussão, mas Gabigol, hein? Gabigol. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Galera, estamos trazendo esse corte para vocês com a repercussão da grande vitória do Flamengo ontem, 2-0 aí na Arena Grêmio, venceu o time de Renato Gaúcho e está a um passo da grande final da Copa do Brasil 2023. Esse corte aqui é do programa Jogo Aberto, irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do programa de Jogo Aberto com Renata Fã, Denilson Show e companhia. Agora vamos direto aqui para mais um vídeo. Peço a vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe também nossos vídeos com seus amigos, que aqui você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Sem mais enrolação, vamos direto aqui para mais um vídeo. Então tá, já que você não quer escolher, eu vou escolher. Então eu quero falar sobre personagem. Gabigol. Renato, hoje é o dia do Sampaoli. Calma, alto lá. Gabigol foi o personagem em todos os sentidos da vitória do Flamengo em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. É para você comentar a partida, Chico Garcia. À vontade. Posso à vontade? Foi um amasso. Saiu barato, fora os ameaços. O placar real era 4-5 ao natural. Se o Gabigol faz o segundo gol ali, sei lá o que poderia ter acontecido. O Grêmio correu atrás do Flamengo, a verdade foi essa, jogou bem os 15 minutos primeiros ali, quando marcou alto, pressão, aí teve a chance com o Vila Sante, que ele não tocou pro Soares ficou na pistola com ele, o Matheus Cunha fez uma boa defesa, aí o Soares tentou por cobertura, tentou um gol do meio campo, tentou uma bola de voleio no lançamento do João Pedro, até que o Flamengo entrou no jogo e não saiu mais. E aí começou a trocar passes, trocou mais de 600 passes, o Grêmio ficou correndo atrás que nem uma barata tonta. O Flamengo foi muito, mas muito superior. E a gente tem que entender a realidade. Quando o Renato fala nisso, eu concordo. O time que vem da Série B, remonta um time do zero, e aí ainda tem o mérito de fazer ótimas contratações, mas percebe carências de elenco, quando encara um Flamengo, encontra a realidade. O Grêmio ontem colocou o Natan e o Zinho para mudar o jogo. Menino da base, que estava até fora dos planos. O Sampaoli tinha o Alan, que começou no banco, o Pedro e o Cebolinha. Quando você percebe o elenco surreal do Flamengo, quando o Ayrton Lucas, que é um lateral de seleção brasileira, fica fora do jogo, aí ele tem o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz jogando no meio, acabou sendo mais um jogador ali, onde o Grêmio foi muito frágil, com o Vila Sante e o Carbajo. Aí ele tinha, além do Felipe Luiz construindo, o Vitor Hugo e o Thiago Maia que jogaram muito, além do resto, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro Henrique. A diferença é oceânica. Então a gente tem que... Foi melhor, a arbitragem não interferiu e ficou barato. Vou falar o que, Brasil? O que eu vou dizer? O Grêmio jogar e o Grêmio correndo atrás da bola, se cansando, não é? E perdendo fôlego, não conseguindo fazer as ações normais da partida. Isso me surpreendeu no primeiro tempo. Não é? A posse de bola do Flamengo foi maior no primeiro tempo, por incrível que pareça, porque o Kahneman, achei que você ia comentar isso também, o Kahneman deu uma força muito grande também, porque o Flamengo tem um timaço, tem uma equipe motivada em Copas, e quando fica com um homem a mais, deitou e rolou. O Pedro teve 3 chances quando entrou na partida, que ele poderia ter definido mais ainda o placar. O Gabigol desperdiçou essa penalidade, não é normal. Aliás, o Gabigol, em 10 jogos contra o Grêmio, ele fez 6 gols e 5 foram em Porto Alegre. E poderia ser mais gols, né? Um a mais com esse pênalti que ele desperdiçou. Então, é um jogador que ele tem, geralmente, bastante competência diante da equipe gremista. Agora, foi um jogo de superioridade e para quem critica o Sampaoli, ou criticou muito com até justiça a partida que o Flamengo fez diante do América ontem, ele se redimiu. Mas eu falei, ontem, o foco era outro. Colocou no... O foco era outro. Colocou no bolso. Viu, Renato, o que você faz? Você fica mandando recadinho, Eita, aí a gente que aguenta aqui. Aí a gente que aguenta depois. Tá tudo colado. Grudou! Não, volta pro bolso. É o bolso do Sampaoli. Vai começar o debate daqui a pouquinho. E, infelizmente, vamos falar de Copa do Brasil e do Flamengo. Vamos avançar, tem Brasileirão final de semana. Não. Hoje em dia é... O time chegou ao vivo no segundo jogo. Vai cumprir tabela. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez.
E muito legal sua participação, tá aqui com a gente de novo. O Sérgio, que é muito conhecido dos torcedores brasileiros, é ídolo no Palmeiras, é amigo do Marcão, não sei como é que você consegue, né? Ainda consigo. Um beijo, Marcão, a gente te ama também, não é? O maior corneteiro da internet. Não tem igual, o posto é dele. E o maior corneteiro do jogo aberto, o posto é de Everton Guimarães. Isso também ninguém discute. Oi, eu preciso só que você separe. Não, 30 segundinhos, só 30 segundinhos. Eu não quero falar mais nada, só 30 segundinhos. Pode dizer ao Chico que depois de ontem, eu não gosto de provocação, eu não gosto de zoeira, o negócio é seriedade e papo reto aqui, porque aqui é Pombal. É pra você, Chico, depois do que aconteceu ontem, eu só posso dizer uma coisa a você. Se tem um time copeiro e rei de Copas no Brasil, aqui está ele. E estamos conversando. Caiu pro Grêmio. Papo reto. Sério que você vem com essa? É uma vergonha. Caiu pro Grêmio. Essa é uma vergonha. Esse cara nas oitavas. Aqui é rei de Copas. Meu Deus do céu, 3 anos na Série B e caiu pro Grêmio esse ano. Eu gosto de Meu Deus Everton do Guimarães mostrando e enaltecendo o Cruzeiro. Isso é importante também. E na Copa do Brasil, quem é o maior vencedor? Ah, tá bom, o Grêmio é o segundo. E o Flamengo tem menos que o Grêmio, não adiantou nada ontem. Mas pode ter mais uma, pode ter mais uma o Flamengo. Né? E o Grêmio Nem também. chegou ainda. E o Grêmio também. Exatamente, estamos vivos ainda. Fazia tempo que ele não falava do Cruzeiro nesse programa. Fazia tempo que ele não falava do Cruzeiro. Ainda deu um bote errado. Agora, se eu falar pro Everton assim, vamos falar de mercado, ele vai pensar que é de comida, não é comprar coisas, guloseimas, alimentos. Não, é mercado da bola, Everton, é isso. E é dos times de São Paulo. Quem será que se reforçou melhor? Quem está em vias de surpreender mais? Esse mercadão, Sérgio, a gente apresenta agora, ó. Os clubes paulistas andam Olha, o Flamengo é imbatível, cara. Os caras Calma. começaram, não esquece, gente. Agora que ele pode falou ser isso, Flamengo Corinthians, vai- pode ser São Final Paulo. do ano. Porque, Sérgio, é um acréscimo, né? Agora, pessoal, vamos ver aqui que os comentaristas da ESPN Brasil falaram sobre a vitória de ontem do Mengão. Cientes, assim, e cascudos, vai? É um negócio meio abstrato falar cascudo, né? Ninguém é cascudo mesmo. Mas eles já viveram tantas situações assim que eles sabem que, ó, é o seguinte, não podemos dar aqueles 15 minutos de bobeira, não podemos São passar... experientes. Isso. E ontem foi uma demonstração clara, assim. O que fez o Flamengo nos últimos anos e tal? É o seguinte, eu separei um jogo aqui, dá uma olhadinha pra você ver. Ontem, copia e cola. É verdade. Manda isso aí no arquivo para quem você quiser para explicar o que fez o Flamengo, porque ontem fez o Flamengo de 19 e durante muito tempo jogava o futebol que jogou ontem. E O às próprio vezes... São Paulo falou ontem que o Flamengo e esses jogadores sabem jogar esse tipo de jogo. Ele falou isso na coletiva, foi questionado. O que eu ia completar, Mari, em cima do que você está falando, é que às vezes a gente trata o time copeiro como aquele time que joga 1-0 em casa e segura um 0-0 fora, né? Time que esse é o time copeiro. O tipo- Flamengo das Copas é onde ele tem o brilho, né? Isso. Não é? É porque fica aquela imagem do Boca, muitas vezes, né? Ou do próprio Grêmio, né? Como era antes, né? Que às vezes joga lá aquele 0-0, aquela Isso. coisa, e vai definir em casa, vai ganhar. O Flamengo das Copas é o Flamengo do brilho, das grandes vitórias, né, e das melhores atuações. Chama atenção É o isso que aproxima mais ainda ele da sua própria identidade de jogo, né? Porque o jogo do Flamengo é um jogo que tende a ser, entre aspas, mais bonito, porque assim, dificilmente você vai ver o Flamengo recuar, esperar, fechar, jogar com resultado, assim, são jogadores, principalmente do meio para frente, que tem muita qualidade e que busca esse tipo de jogo, né? Além do Flamengo ontem ter tirado o jogo do Grêmio, ele conseguiu jogar o seu futebol, com troca de passes, com seus principais jogadores, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, dividindo responsabilidades. Bruno Henrique. Exatamente, com o Felipe Luiz jogando muita bola também, sendo muito importante. Eu fiquei assim com uma sensação ontem assistindo ao jogo que foi não só a melhor atuação do Flamengo com o Sampaoli, mas talvez a melhor atuação de um time aqui no Brasil nesse ano. Considerando, claro, assim, o adversário, a circunstância do jogo, né, uma partida decisiva, e tentei lembrar outros grandes jogos que outras equipes fizeram. O Fluminense fez 5-0 ali no River, mas ali o placar foi maior do que acho que a diferença exibição, das duas equipes. Palmeiras fez grandes jogos contra o próprio Grêmio, contra o próprio Flamengo, o Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas ontem eu fiquei assim impressionado e fui dormir com aquela sensação, Mário Marra. É óbvio que ninguém ganha, ainda mais no futebol brasileiro, um título em julho. Ainda mais um time do São Paulo que muitas vezes oscila.
Mas eu fui dormir ontem com aquela sensação que o ano acabou, assim. Que é Botafogo campeão brasileiro e Flamengo mais uma vez campeão das Copas. Olha, assim... Nossa, você ainda colocou no plural, né? Pode Das dizer. Copas. Das Copas. Do jeito que jogou ontem, é das Copas. O pior de tudo é a sensação de que você não está falando um absurdo, né? Se a gente olhar para a Copa do Brasil, gente, assim, o Flamengo está na final, né? É claro, futebol, sabe aquele parágrafo que a gente faz antes, aquela introdução, falando, o futebol, a gente já viu de tudo. Sim, a gente já viu de tudo. Quase tudo que a gente viu também é que o time muito superior, quando tem uma vantagem construída fora de casa e leva para casa, ele passa. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Então, eu acho é muito difícil a situação do Grêmio. O Flamengo tem tudo para confirmar essa classificação para a final. E na classificação para a final, Bruno, em Copa do Brasil, o Flamengo é superior aos outros também. É verdade. Claro que pode, claro, sempre pode. Mas o Flamengo é superior. Na Libertadores, eu acho que o jogo de ontem ecoa, respinga. Porque os adversários, os grandes adversários, têm sido os brasileiros. Sim, sim. E os brasileiros viram de novo ontem o Flamengo dando recado. O recado é alto, é forte. E fala, olha, a gente está se encontrando, hein? A gente tá aí. Sabe aquela coisa que parecia meio sumida? Tá aqui, ó. Né? Existe. Porque ficava aquela questão assim, poxa, vai buscar o que aconteceu em 2019 e vai montar uma nova equipe. Ele usou os caras de 2019, também com novos jogadores, e conseguiu entregar, eu acho que o melhor que esse time pode... Crítica que eu tenho, assim, para a arbitragem de ontem. Mas o jeito do Kahneman também, quando sai nessa perseguição e ele chega para matar a jogada, ele corre o risco, né? Então, o primeiro amarelo para mim foi ok também, e o segundo também. Foi bom você tocar no ponto da arbitragem, porque às vezes a gente passa tanto tempo criticando a arbitragem... E eu acho que ontem, alguns gremistas, e até a pergunta para o Renato foi nesse sentido, de um possível segundo amarelo para o Wesley, né? E isso poderia mexer ali no jogo, claro, né? Seria uma expulsão do jogador. Mas o Renato, ele elogiou o Klaus. E, de fato, eu acho que o Klaus é o melhor árbitro do Brasil. Ele não vai acertar em todos os lances, Ele né? só não precisa saber disso, né? Desculpa, Marra. Vai fazer igual ontem, que você falou tanto do Grêmio. Próximo jogo, confusão, VAR, invasão e tal. Mas... é um hábito de Copa do Mundo e tal, ok. Assim. É que, sim, eu sou muito comedido nos elogios às arbitragens. É que o momento da arbitragem é isso, né? A gente elogia o que acontece, mas se a gente volta para a realidade, o trabalho que tem que acontecer, né? Então, fez o trabalho dele. Eu posso elogiar o Felipe Luiz? Muito. Com certeza. Muito. Você deve. Muito. Tá, então eu vou elogiar primeiro com números, tá bom? Ou melhor, eu só vou mostrar os números pra vocês e vocês avaliam aí o desempenho dele. Mário, olha lá, 90 minutos em campo. Ações com a bola, o quarto no time do Flamengo. O terceiro em passes certos, o terceiro em passes verticais certos, o primeiro em interceptações e o segundo em rebatidas. Foi uma atuação, assim, completa. A gente está falando defensivamente, ofensivamente. Tô falando de tudo. Passe, vertical, fisicamente, certo. Porque jogou 90 minutos. Só para explicar, assim, o vertical, porque tem gente que pensa diferente, né? Porque, na verdade, vertical é para cima. O vertical é tentando acionar o ataque, tentando quebrar as linhas, né? Não é chutão para cima? O vertical é o horizontal, é para frente. Tá. Ou seja, é o que tenta... Aí, ó. É o que tenta encontrar um espaço entre as linhas de defesa adversária. E ele tentou isso muitas vezes. O Felipe Luiz não pode ser chamado de um lateral esquerdo, né? Ele é tudo. Porque ele jogou de lateral esquerdo, ele jogou como meia, ele vem por dentro para armar. Ele é muito... A gente está vendo lances dele em todos os setores do campo. E assim, é um cara que eu imagino ser espetacular, assim, né? De grupo. Sim, tudo que ele, a liderança dele. Exatamente, claro. A maneira como ele tem programado e planejado a carreira dele nesses últimos anos, né? Muito participativo na comissão técnica, na troca, passou por lesão, um momento que ele não é, né, considerado titular no Flamengo já. E aí, quando o Flamengo ele perde o Ayrton Lucas e o torcedor poderia, um tempinho atrás, não muito tempo atrás, mas até mais recente, pensar que seria uma baixa para o Flamengo e que o Flamengo sofreria, porque é um jogador que apoia muito bem, que também defende muito bem, mas tem a segurança do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele agrega demais no time do Flamengo, assim. Ultimamente, é um cara muito inteligente, que tem uma outra visão de jogo, acima da média, muito por conta da carreira dele. Então, eu acho que essa bagagem que ele traz
No Flamengo, isso fica muito evidente na partida de ontem mais ainda. Ô Cícero, o Sampaoli, você acha que ele é um cara que vai ter aí como característica ele mexe muito na equipe, né? Como no ano passado o Dorival também mexia, mas era bem definido, o time da quarta e o time do domingo. Isso deve acontecer com o Flamengo agora ou não? Não tem time da quarta, não tem time do domingo, tem time jogo a jogo, hein, Cícero? Eu acho que é por aí, Bruno, jogo a jogo, dependendo das circunstâncias, da colocação do Flamengo. Campeonato Brasileiro, o Flamengo não está numa boa situação, geralmente tem que priorizar aí a Copa do Brasil e a Libertadores da América. O Sampaoli sempre foi assim, de mexer muito, por isso que ele exige muitos reforços das diretorias dos clubes que ele trabalha, porque ele quer ter 2 times do mesmo nível, para quando ele mexer o time não cair de produção. E aí eu te pergunto para você, para os companheiros, porque eu estou muito curioso para saber, quando todos tiverem condições, ninguém suspenso, ninguém lesionado, o que ele vai fazer do meio de campo para frente? Ele vai manter o quarteto mágico, ou o quadrado mágico, como queiram, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, que todo mundo já viu que é o melhor para o Flamengo? Ou ele vai mexer? Porque aí sobram 2 posições. Ele vai de 2 volantes, ou ele volta com o Gerson, porque o Gerson é titular absoluto no time dele. Só que o Gerson joga melhor de meia do que de segundo volante, já ficou provado isso. Então se o Gerson voltar, ele passa a ser o segundo volante, mas mais um meia do que o segundo volante. Aí o Flamengo tem 4 volantes de marcação. Tem o Vitor Hugo, o garoto que está pedindo passagem, tem o Alan, que eu não tenho dúvida que vai acabar sendo titular, porque foi o próprio Sampaoli que pediu e gosta muito desse jogador. Tem o Thiago Maia, que é um jogador também muito forte na marcação, né? É a formiguinha ali na marcação. E ainda tem o Eric Pulgar, que tinha ganho uma posição de titular, o chileno, com o Sampaoli, mas está lesionado. Então fica essa dúvida, eu estou muito curioso para ver todos em condições, como é que ele vai armar do meio de campo para frente. 2 volantes, sendo que o Gerson, um volante mais solto, ou 2 volantes de marcação. E o quarteto vai continuar, ou ele tira, por exemplo, o Everton Ribeiro, que sempre acaba sobrando para ele, para botar o Gerson mais adiantado com 2 volantes de marcação. Estou muito curioso, viu, Bruno? Vocês têm essa resposta? Eu acho que ele não vai repetir muito o time. Também acho que não. Até porque ele vai estimular essa luta por competição, tal, por vaga no time. Acho que ele vai... pelo lado, né? É uma característica dele, né? Ele vai girar. Ele pode ter vários times dentro de um mesmo jogo. Assim, ele tem esse luxo puro, né, que todo treinador gostaria de ter. Então, acho que, além dessa característica dele de não repetir muitos times, ele tem esse privilégio de poder montar, ou de acordo com o adversário, ou de acordo com o resultado, que agora é 2-0. Sim. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu também não sei o que ele vai fazer, até porque isso mexe com a gente estava falando, a lateral esquerda. Pode ter um jogador a menos. Essa questão da competitividade, cara, passa pelo Cristaldo. O que eu vou fazer? Os caras, mas a bola parada do cara é maravilhosa. É verdade. Mas ele vai ter, daqui a pouco, uma bola parada ou 2 por jogo. Aí você pega um time como o Flamengo, você precisa marcar o Flamengo, não pode ter um jogador a menos, cara. O Cristal, o Flamengo, a lateral, lá de onde deveria estar, qual foi o melhor jogador em campo? O lateral direito do Flamengo. O Cuiabano, cara, estava no banco ontem, sabe? Estava gripado sábado passado, não sei se estava no banco. Estava no banco, O Grêmio precisa ter jogadores competitivos, o Gufo está correto. A melhor partida do Grêmio, as 2 melhores, Fabiano Baldassi, do Grêmio esse ano, não vou nem colocar o Grenal, hein? Foram contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Cuiabano fez um gol naquele jogo e ele aparece como centroavante também, ele fez um gol de centroavante. E contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Grêmio neutralizou. O Grêmio teria que ter essa postura humilde. Não humilde assim no sentido de ter medo, mas de marcar o adversário. Não dá, cara. Não dá para você oferecer espaço para um time tão qualificado. Perdão a quem é apaixonado pelo Cristaldo, que deve estar me xingando nesse momento, mas não dá para jogar com 10 jogadores. O Grêmio teve, aliás, por falar em 10 jogadores, o Grêmio teve boa parte do jogo com um jogador a menos por conta da expulsão do Kahneman. Eu queria dizer um negócio então sobre... Foram 9 ontem, então, né? Foram 9. Eu queria dizer um negócio sobre o Kahneman, e não é clubismo, tá? Porque eu respeito muito o Kahneman, eu acho ele um grande zagueiro, gostaria de ter um jogador... O que é isso aí? O que é isso aí, JB? Eu avisei. Tá bem. É que assim, ó, eu às vezes eu tenho que desenhar, como diz Ribeiro Neto, pra galera. Eu avisei, tá rodando pra quem tá na rádio o meu celular com uma frasinha
Porque assim, ó, vocês caíram na lorota do Baldasso, vocês todos aqui nessa bancada. Não, vocês caiu, todos. cara. Ontem, o tombo da torcida gremista está sendo muito maior nesse momento, porque a galera foi pra arena, uma galera foi pra arena com uma expectativa. Uma galera foi pra expectativa. Não era uma coisa assim, e eu aqui tentando avisar, e eu sendo aqui o mal-humorado no programa, e eu tentando avisar, olha, se der contra o Flamengo vai ser uma epopeia gigantesca. Tu ouviu que os teus companheiros de bancada? Aí o Baldasso, tu foste brilhante, no teu papel como colorado, tu foste brilhante. Tu ficou aqui iludindo, e tu, Baldasso, mal carátermente, que é uma coisa que... Somos. É normal da tua parte, é normal da tua parte, Baldasso. Tu mal carátermente conseguiu convencer iludir grande parte da torcida, que ia chegar e que tinha... tu já começa perdendo, o teu nível de narcisismo chegou a um ponto que tu simplesmente ignorou tudo que foi dito aqui no programa. Tu abriu o programa com uma ideia, tu ouviu todo mundo aqui argumentando de uma forma embasada que o Renato errou na estratégia, que teve muito mais coisa que o Flamengo ser melhor, e tu continua com o teu discurso oco de que o Grêmio perdeu ontem só porque o Flamengo é melhor. Não, Baldasso, eu reconheço que eu sou um cara egocêntrico, isso eu acho que não tem mais... As pessoas que estão assistindo não perceberam. O JB proibiu a possibilidade do Grêmio ganhar um jogo. Não, não é possibilidade. Proibiu a possibilidade. Tu considera que o Renato errou em alguma coisa? Eu entendo que tu tá ansioso, Benfica. Mas assim, ó, eu não posso deixar passar um reparo histórico aqui do programa. Porque assim, o programa ficou e iludiu vários torcedores, eu tô fazendo um bem. O torcedor pode achar que é sacanagem, eu tô fazendo um bem. Tu, Baldasso, é responsável também por iludir uma boa parte dos gremistas que chegaram na arena achando que nós íamos meter uma sacola nos caras, sendo que estava claro que nós começávamos perdendo. Então a tua opinião é a seguinte, então. Perdeu porque ia perder, o Renato não tem culpa de nada, nenhum jogador tem culpa de nada. Baldasso, perdeu porque só porque o Flamengo é melhor. Perdeu porque a única chance que tinha era o seguinte, o Grêmio estica a corda e eles... encolhem a corda deles. Tu queria que o Grêmio jogasse. Aí veio o Daniel e disse assim, mas jogaram mal contra o América Mineiro, de repente tem chance. Cara, tu é o Flamengo, velho. Os caras entraram com um saltinho tem que levar isso em consideração. Eu tinha que ter levado isso em consideração. A amostragem recente do Flamengo foi de uma atuação ruim. Qual é o problema? Agora, o que tu quer defender aqui é que o Grêmio tivesse que adotar, o que tu está tentando defender, é que o Grêmio tivesse que adotar uma postura que ele nunca adotou. Que o Grêmio fosse jogar de uma forma que ele nunca jogou, não tem como, cara. Pelo argumento do JB, era pro Soares ter ficado lá em Eldorado do Sul ontem. E o Gustavo Martins, nem precisaria ter jogo. Não. Se o Soares quisesse... Tu ia falar antes alguma outra coisa. Não, era justamente isso. É que o seu argumento é o seguinte, nem adiantaria ter enfrentado o Flamengo. Eu avisei. Todo mundo sabe que o Flamengo é melhor do que o Grêmio. Não adiantaria, não. Pra mim, adiantaria se soubesse o seguinte, olha só. Tu tá dizendo isso com outras palavras. Meu, entre aspas, tamanho de clube, de time hoje, é o seguinte... fechadinho, vamos jogar por uma bola, mas o Grêmio nunca jogou assim, JB. Mas é exceção. Como é que foi o jogo no Rio de Janeiro? Claro, quantas vezes as pessoas disseram, o placar não traduziu, tá certo, foi 3-0, porque o Flamengo... Porque não jogou se defendendo, cara, jogou atacando, tanto que o Grêmio teve oportunidade. Querido JB, a tua opinião certamente foi essa também, antes de Inter e Barcelona, em 2006, né? Que o Inter pegou o maior Barcelona da história com Ronaldinho, Deco e Iniesta, tu tava nessa. Qualquer pessoa que disser que o Inter tem chance, tá iludindo o torcedor. Mas tu lembra a estratégia utilizada pelo Internacional naquele jogo? Lembro estratégia. Bem. Velho, tu vai enfrentar times melhores que o teu. Sempre vai ter times melhores que o teu e tu pode ganhar. O futebol é o único esporte que permite isso. No basquete, no último quarto do jogo, o melhor vai estar sempre vencendo. Mas, Baldassinho, sabe qual foi a estratégia? O Windows não teve estratégia ontem, cara. Tu me consagraste agora. Porque sabe qual foi o grande negócio? O Inter entrou sabendo o seguinte, olha, os caras são melhores do que a gente. Tinha que ter uma música pra gente ficar assim, Tati Tavares! Tati Tavares, que hoje ela nos deu o ar da graça. Olha como eu sou educado. Que isso? Boa tarde, Tatizinha. Gostei que o Pedrinho lançou essa pra mim. Boa tarde, sempre muito bom vir aqui no Donos da Bola. Às vezes o Johnny me chama, né? Às vezes. Aí como o Flamengo ontem arrasou, malvadão, tô sempre na cobertura, ele falou, passa lá pra gente conversar com o Flamengo. Gostei do... Eu falei, como é que eu falei? Platinado, mas não é iluminado aquela situação. Mas quando chega num negócio chamado lá Decision, o homem é encardido, ele é brabo.
Ele é brabo demais, como diz nosso parceiro Cantarelli, que tá brilhando lá na Flá TV. Um beijo super especial, a gente vai entrar no jogo aqui, mas quando junta a família é um negócio legal, né? E a família Sali, a Soraya, o Nilton, o Rodrigo estão em casa almoçando e vendo a gente lá de Nikit. Beijo pra família Sali, pra todas as famílias que estão assistindo a gente. Falou do Cantarelli, né? É o Cantarelli. Você falou Flá TV, não tá na Flá TV, não. Eu falei Cazé TV, não? Não, falou Flá TV. Gente, então assim, eu falei tudo errado. Flá TV é você. Ele tá brilhando. Cazé TV, eu vi o futebol. Ontem eu vi Irlanda e Canadá. Isso, ele narrando então, gol olímpico. Só pra fazer. Arrebentou. Você é a Flá TV, né? A Flá TV, no caso. Só pra ser, né, deixar claro aqui, porque. Não é Flá TV, não. Flá TV é o. É pra comemorar! Emerson Show. Ô, Joãozinho, vamos trazer o Emerson Show qualquer hora dessa. Sai ali a notícia de que ele não ia jogar, uma entorse no joelho, enfim. Naquele momento o torcedor fica preocupado, porque o Ayrton Lucas estava muito bem, né? Mas aí o Felipe Luiz entra e ele desafoga os zagueiros, né? O jogo ficou muito mais fácil. A bola conseguiu chegar muito mais fácil para o Bruno Henrique, a troca de passes que fazia lembrar aquele time leve de 2019, e o Felipe Luiz faz isso com muita tranquilidade. É surreal, assim, eu acho que a gente só vai ter noção do Felipe Luiz quando ele parar, porque muita gente critica, tá velho, não dá para ser titular, e ontem, pelo menos ontem, ele mostrou que faz toda a diferença. Para mim, o grande craque do jogo é o Felipe Luiz, apesar... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly 8, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui pela primeira vez no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários como esse, peço a você se deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos.